Olá, juniores, a paz do Senhor Jesus. Hoje, na nossa quarta lição, que tem como título Felizes os que choram, nós iremos falar sobre a vida de um homem que foi muito usado por Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhinhos para a gente fazer uma pequena oração, ok? Senhor Deus de amor e misericórdia, nesse momento de oração eu estou grata a Ti, Senhor, pelas Tuas maravilhas, por mais um dia de vida, Senhor, pela saúde, pelos livramentos. Eu te louvo, Senhor, pelas tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, muito obrigado pelo teu cuidar, pelo teu perdão, pelo teu consolo. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te louvo nesse momento e agradeço pelas tuas maravilhas, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, versículo 4. O livro de Mateus está no Novo Testamento, é o primeiro livro, tá? Fácil de abrir, né? Mateus 5 e 4 que diz assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado quer dizer bem mais que feliz, né? Ou feliz. Então, por que Jesus disse exatamente que seriam felizes aqueles que choram? Como é isso, né? Você chorar e ao mesmo tempo ser feliz? Então, bem-aventurado, bem feliz são os que choram. Que tipo de choro é esse? Jesus quis falar aqui em Mateus 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 4. Então esse choro é um choro de quê? De arrependimento, arrependimento de pecados. Então quando você erra, e primeiro passo para quem realmente peca é o quê? Confessar, reconhecer que você errou, que você falhou. Então reconhecer que sou pecadora, que preciso do perdão de Jesus. Então, a partir daí, o primeiro passo é reconhecer que é pecador, que precisa de Jesus. E o segundo é o que? Arrepender-se. Pedir perdão ao Senhor e arrepender-se daquilo que fez. Tentar não fazer novamente. Então, é esse o reconhecimento. Então, geralmente, quando você se arrepende, geralmente bate uma tristeza, só que essa tristeza não é aquela tristeza que vai te levar para o fundo do poço, mas é uma tristeza que chega a você se arrepender, a você confessar aquilo que você fez. Então, essa tristeza, geralmente a pessoa chora. Então, é exatamente desse choro que Jesus disse que felizes seriam aqueles que chorassem de arrependimento do que fez, porque eles seriam consolados. Então esse é o real choro que ele fala nessa bem-aventurança, do choro do arrependimento. Então aqueles que choram arrependidos aos pés de Jesus, eles serão consolados. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor é aquele que nos consola. Ai, tia Val, então quer dizer que o outro tipo de choro não será consolado? Sim, ele consola. Quando você perde um ente querido, de repente você está triste por alguma situação ou chateado, muitas vezes você chora. Você será consolado sim nesse choro também. Mas exatamente é esse tipo de choro que as bem-aventuranças falam, que é o choro do arrependimento, do quando você pede perdão dos teus pecados. Então, meus amores, ficam aí com a lição bíblica de hoje. Você vai entender melhorzinho como é esse choro do qual essas bem-aventuranças falam, tá? Continue aí com a nossa aula e até a nossa próxima aula. Já estou me despedindo de vocês. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Pedro, Tiago e João sempre gostavam de andar muito pertinho de Jesus. Aonde Jesus ia, eles acompanhavam. Um certo dia, Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, mestre, eu nunca vou te abandonar. Por mais que todos esses te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus olhou assim nos olhos de Pedro e disse: Antes que o galo cante uma vez, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ali, não, Senhor. Ficou ali,
pensando que não ia jamais fazer isso. Logo depois, uma multidão chegou e um desses era Judas, que com um beijo entregou Jesus na mão daqueles malfeitores e ali prenderam Jesus e o levaram para ser julgado, para ser condenado e levado à cruz. Todos naquele momento sumiram, todos foram embora. E Pedro ficou ali olhando o que eles iam fazer com Jesus. Pedro ficou ali observando de longe. De repente, uma mulher que estava ali na casa olhou para ele e disse: "Tu és um deles." E ele olhou: "Não, eu nem conheço esse homem." Depois veio uma outra mulher: "Você parece um judeu, você parece um dos judeus." Falou para o outro: "Eu acho que ele é um deles." Ele disse: "Eu não conheço jamais esse homem, nunca vi." E mais uma vez perguntaram se ele conhecia Jesus. Ele disse: não conheço jamais esse homem. "Mas você se parece muito com um deles." "Não, mas eu nem conheço." E assim o galo cantou. E quando Pedro ouviu o galo cantar, ele lembrou das palavras que o Senhor havia falado, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Pedro ali mentiu 3 vezes, negando que conhecia o Senhor Jesus. No entanto, ele havia andado com Jesus, ele era um dos 3 que eram mais próximos de Jesus. E mentiu. E quando o galo cantou, que ele lembrou das palavras do Senhor Jesus, no coração de Pedro surgiu uma tristeza muito grande. Ele ficou muito triste porque ele havia mentido, ele havia pecado. E ali ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou profundamente, arrependido do que ele havia feito, pois ele havia negado ao Senhor Jesus. E ele se arrependeu e Jesus o perdoou, aliviou a sua culpa, perdoou seus pecados. E o que aconteceu? Pelo arrependimento de Pedro, ele recebeu o perdão dos seus pecados. Ele recebeu a restauração e ele foi muito usado nas mãos de Deus, como a gente já conhece a história dele, que ele foi um canal de bênção para a igreja, para todos aqueles da sua época, e até hoje ele nos traz esse exemplo. Então ele se arrependeu, ele confessou ao Senhor que havia errado, ele chorou profundamente o seu pecado e foi consolado.